Fala pessoal, hoje aqui com o podcast do Mentor. Eu trouxe hoje um convidado sensacional que eu conheci no SHP, na mentoria da Mentor League Society. O rapaz, o homem, é somente empresário do setor de consultoria, mentor de negócios, especialista em crescimento empresarial, ex-sócio da Deloitte, marido da Paula e pai do Theo. Mais de 170 milhões gerados de negócios nos últimos anos. Estou falando hoje com Henrique Takemoto. É um prazer estar aqui contigo, cara. É um prazer, é meu. Pessoal, como é que estão todos? Espero contribuir aqui com ideias, com trocas. E vai ser um prazer aqui compartilhar um pouquinho do que a gente tem vivido com bastante intensidade, né? É isso. Em primeiro lugar, assim, gostaria que você se apresentasse pro pessoal, passar esse background todo aí. O que você tem feito nos últimos anos. Legal. Bom, como você comentou, eu trabalhei no início da minha carreira na Deloitte. Foram quase 8 anos no mundo corporativo e alcancei posições executivas. Cheguei até a posição de sócio da Deloitte com 31 anos na época. Foi bem interessante porque eu era um dos sócios mais novos da Deloitte. Mas naquele momento eu já achava que eu sentia que o meu caminho era mais para o empreendedorismo. Aí eu decidi sair da sociedade, todo mundo me chamou de maluco, como é que você decide sair de uma empresa que para muitos é o sonho se transformar em sócio? Mas realmente o meu caminho não era para lá. Eu abri minha própria consultoria do zero. Foi um aprendizado, inclusive societário, de como que você sai de uma empresa. Em 5 anos a empresa já tinha crescido muito. Nós já estávamos faturando 70 milhões por ano, 180 pessoas. Eu era um dos sócios majoritários e eu cuidava de toda a parte de negócios da empresa. Tudo que envolvia crescimento era comigo. Então, tudo que era marketing, vendas, prospecção de novos clientes, geração de negócios em clientes existentes, parcerias estratégicas, internacionalização, enfim, tudo que envolvia crescimento, eu era o sócio responsável por essa parte, junto com todo um outro time, né, de também sócios que nós tínhamos dentro da companhia. E no final de 2023 eu decidi fazer um novo movimento de carreira. Vendi minha participação. Novamente, foi mais um movimento sensível, que é sair de uma sociedade, para mergulhar de cabeça em consultoria empresarial e educação empresarial, que eu tô desde então. Caramba, é muito background aí. 31 anos sócio da Deloitte já é um fator assim bem expressivo, né, cara? É para realmente quem tem resultado e também trabalha muito por isso, né? É uma coisa que eu acho que a gente olha muito com do empresário, do empreendedor, é esse gosto, né? Gosto por resultado, gosto pelo trabalho em si, né? Por fazer bem feito. São muitas horas de dedicação, né? Eu falo o seguinte: não tem 8 horas de trabalho por dia. Pode ser que em algum momento você já ali mais sênior, você possa chegar nisso, né? Mas no começo, quantas horas eram de trabalho na Deloitte, por exemplo? Nossa, muito. Eu sempre fui um cara que gostei de trabalhar. Eu acho que o empreendedor, ele gosta de trabalhar. Eu acho que não é nem a questão das horas trabalhadas, é porque a gente gosta, a gente sonha com o trabalho, a gente sonha em realizar coisas. Mas desde a época que eu comecei como trainee até hoje, eu sou um cara que não consegue trabalhar menos de 10, 12 horas por dia. É muito difícil. Obviamente que não sentado na frente de um computador, né? Então, no final do dia, trabalhar não significa somente você estar operacionalizando, né? Networking, eventos, podcasts também são momentos que você está, de uma certa forma, trabalhando. Mas eu não acredito que tem caminho fácil. Eu acho que eu sempre apostei no caminho do esforço. De eu me esforçar bastante, de eu fazer o que eu tenho que fazer. E até hoje, nunca deu errado. E eu acho o seguinte, fora a quantidade de horas, né, e o envolvimento que a gente tem, é trazer isso para normalidade, né? Assim, não é nada demais, tipo, não é uma coisa penosa, não é uma coisa que tá acabando com a gente. Você trabalha, no final do dia, você tá realizado, você tá feliz, você tá bem, né? Total. Não, total. E para algumas pessoas que não têm essa percepção, ou talvez não encontraram talvez seu propósito profissional, elas estranham. Ela, como assim? Cara, você prefere trabalhar do que, por exemplo, ficar em casa sem fazer nada? Eu falei, prefiro. Eu prefiro ser útil, eu prefiro produzir, pô. Eu odeio ficar sem fazer nada. Mas, pô, trabalho é ruim, abre aspas, né? Pô, é melhor descansar, é melhor ficar sem fazer nada. Não, pra mim não. Pra mim trabalhar é muito melhor do que ficar sem fazer nada. E você traz essa questão da mentalidade do empresário para a tua mentoria, para passar isso para o pessoal, porque uma coisa que eu falo fora nessa parte do trabalho, eu falo até para os meus funcionários e tudo, eu falo, cara, é, o trabalho
como você encara ele, né? É o que vai te deixar um dia mais suave ou um dia mais pesado. E a gente é pago para resolver problemas. Sim. Quanto maiores e mais quantidade de problemas a gente resolver, mais bem pago a gente vai ser, né? Você traz isso para tua mentoria? Não, 100%. A mentalidade, ela precisa ser a espinha dorsal de qualquer mentoria ou de qualquer consultoria. Porque tudo começa na sua mente. Na hora que você tiver que desenvolver algo, muitas vezes você primeiro imagina como vai ser, depois você executa. E a nossa mentalidade, ela tem a capacidade tanto de alavancar nossos resultados, mas ela também tem um poder absurdo de paralisar a gente. Então, se você não cria uma mentalidade forte, que ela consegue te ajudar em momentos de dificuldade, ela vai jogar contra você. Então, a mentalidade, ela não tem meio termo. Ou ela tá te ajudando, ou ela tá te atrapalhando. Então, quanto mais intencional você conseguir criando um hábito, né, e uma mentalidade forte, melhor você usa para ela te alavancar. Ou seja, mentalidade para qualquer pessoa que quer trabalhar com consultoria ou mentoria tem que ter dentro do seu pacote de entregas, porque é isso que faz com que muitos que já por vezes já estão dando resultado, deem mais resultado ainda. Não é uma técnica, às vezes, não é uma habilidade nova que você deu pro cara, é um modelo mental novo que ele acessou e que a partir daí ele começa a desenvolver. E que já que a gente entrou nisso, eu falei no começo aí 170 milhões gerados aí nos últimos anos. Perguntei agora sobre mentalidade da mentoria. Me explica aí, quais são os pilares? Me dá um resumo aí da tua mentoria. Essa mentoria aí que está sendo muito bem falada, teve reconhecimento lá no SHP, né, no último evento. Você foi lá pro palco, bateu a. Foi uma das estrelas, né, ali do evento. Então, explica um pouco aí pra gente como é que você trabalha, quais que são os valores fundamentais aí. Boa, legal. Foi interessante porque naquele momento eu tinha entrado há pouco tempo. Acho que isso que chamou a atenção, talvez, mais talvez do que o resultado em si. Mas foi pela rapidez que eu consegui os resultados, né? Bom, como a minha mentoria ela é focada em empresas de serviços profissionais, que nada mais são do que empresas que transformam conhecimento em serviços, e meu forte mesmo são serviços mais técnicos, tipo engenharia, advocacia, contabilidade, finanças, enfim, são setores mais técnicos, né? Eu criei a minha mentoria com base nos pilares 360 que uma empresa como essa precisa trabalhar. Tem o pilar da mentalidade, que é o que a gente comentou. O segundo pilar é sobre modelo de negócio, ou seja, todo empresário ele precisa criar uma empresa que ela seja vendável e ele precisa saber fazer isso. Não basta somente saber que é importante, tem que saber fazer realmente uma empresa que vale algo e que queira, que possa ser comprada caso alguém se interesse por ela. Eu entro depois na parte de marca pessoal e posicionamento, principalmente olhando para o empresário também. O empresário precisa ser o melhor vendedor dele, da empresa dele, ele precisa ser o embaixador da marca. E é normal, por muitas vezes, o empresário ele ter mais de uma empresa, né? Então eu trabalho muito fortemente isso, porém sempre conectando com ganho de autoridade, por um lado, e geração de demanda por outro. Então, o empresário que ele só é um famosinho, mas não gera demanda para a empresa ou para o negócio dele ou para o ecossistema, na minha concepção, ele não está realmente fazendo o melhor que ele poderia com a marca pessoal dele. Depois disso, tem todo o processo de vendas, que vai desde prospecção, reunião, proposta, fechamento e toda a continuidade, né, que existe depois do contrato ser assinado, tem todo um trabalho de experiência do cliente, fidelização e etc. Eu trabalho fortemente a parte de negociação também, porque majoritariamente eu atendo mais o público B2B. E B2B, ele precisa ter um repertório forte de negociação. Porque, por muitas vezes, você precisa por estar negociando contratos grandes. Depois disso, eu parto para a parte de entregas, ou seja, como é que você consegue criar entregas de uma maneira que você agregue muito valor para o cliente, ao mesmo tempo que você cria uma gestão e uma governança lucrativa e eficiente para poder fazer com que a empresa cresça. Que entra no final, que é a parte de liderança e crescimento. Porque eu não uso muito a palavra escala. Eu não acredito que empresas de serviços profissionais escalam. Elas não escalam. Elas crescem. Né? E a diferença entre escalonar e escalar, por muitas vezes eu vejo até sendo usada de forma irresponsável, né? Como se desse para escalar uma empresa de consultoria. Eu, particularmente, acho muito difícil. Então, basicamente, esses são os pilares que eu trabalho com todos que estão junto comigo.
e que tem agregado bastante valor, porque algum desses pontos, eventualmente o empresário tá precisando de apoio. Algum ou todos, né. Ou todos ao mesmo E tempo. às vezes a gente olha empresas que têm um tamanho, né, tem uma estrutura, a gente acha que tudo está rodando muito bem, e quando a gente chega para poder ajudar, você fala assim: "Cara", e é uma máquina, é bom porque é um case, né, porque você faz ajustes e o cara tem uma crescente, porque ele tinha ali uma boa máquina na mão, mas ele estava precisando realmente de uma mentoria, ele estava precisando de alguém que colocasse. E o que eu achei interessante é que tudo que você falou bate com o que você viveu. Total. Porque hoje a gente tem na internet principalmente, é muito fácil você, se você é um bom comunicador, né? Você coloca, se você se posiciona de um jeito, muitas vezes você nunca fez aquilo. É. E eu fico impressionado como pessoas compram coisas de quem não fez, de quem é um teórico, né? Que ele leu ali ou seguiu muito uma referência, um Pablo Marçal e tal. Ele usa os mesmos jargões, ele usa a mesma comunicação ali e as pessoas compram sem pegar e dar um Google, sem pegar e fazer uma referência, né, da pessoa. E tudo, toda esse passo a passo que você usa na tua mentoria, basicamente, pelo que eu reparei, é todo o background que você criou, tanto da Deloitte quanto na tua boutique, né? Era uma Sim. boutique de consultoria. E hoje você traz tudo isso para a mentoria, né? Pra mentoria e pra minha própria empresa, né. Então a empresa ela também ela tem, outros serviços, né, que não são somente mentoria, eu tenho consultoria empresarial, eu tenho, feito também trabalhos de conselho consultivo, mas mesmo assim eu aplico também dentro da minha empresa, né. Então eu não sou um mentor que tá na arquibancada, conhece como funciona o jogo, por já ter sido, vai, um jogador antes, mas não tá mais jogando. Tá só agora olhando. Não, continuo no campo, com a minha empresa, apanhando, fazendo as coisas acontecerem, me atualizando também o tempo todo, por isso que a gente tá em clubes, né, como o SHP, pra também a gente se manter atualizado, né, porque a gente não pode parar. Então mais do que somente mostrando para outros empresários como fazer, e ajudando eles com isso, eu também tô vivendo na pele muito do que eu tô ali levando pra muitos, né. E é diferente quando você tá na arena, né, você tá ali com suor, você tá com pó, com machucado, de quem não tá vivendo, ou já viveu, né. Mas eu acho que é muito fácil, cara, você saber quem é um mentor com um track record de quem não é. É só você pesquisar a vida dele antes dele ter uma mentoria. Simples. Mas hoje, né, assim, isso sempre aconteceu e hoje com a internet eu acho que tem bons comunicadores, tem pessoas que são excelentes Sim, comunicadores e melhores até do que um profissional que às vezes tem muito resultado, mas não sabe se comunicar tão bem, né? Então a pessoa às vezes ali na empolgação tá querendo resolver, esses bons comunicadores muitas vezes usam números maiores, né? Eles inflam muito números, e aí isso acaba pegando naquela vontade do cara que tá ali, putz, eu preciso faturar esses 50 milhões que ele falou que eu consigo faturar, enquanto que se ele olhar a escadinha, né, o passo a passo, porque assim, às vezes é como eu falei, você pega um mentorado que o cara tem uma máquina pujante na mão, que ele não tá sabendo usar. sim, Então, quando você faz ajustes, ele pode realmente faturar rapidamente centenas ali de milhares de reais ou mais. sim, Mas na maioria dos casos, você vai ajustar o cara para ele poder criar o caminho dele. É muito difícil a gente chegar e ter uma situação onde você do nada sai para um faturamento absurdo, né? A gente tem que entender isso. O caminho tem que ser pavimentado. Você não pega e sai assim, né? De largada. Agora, o que eu achei interessante também nessa última tua fala foi sobre participar dos clubes. E aí eu vejo o clube como outras ações como investimento, né? A gente investir na nossa empresa. Eu mesmo, quando investi no SHP, eu conversei com umas pessoas, ela falou, pô, você tá maluco, você não investiu esse valor todo, eu não vou nem falar com o valor, sem valor, um valor todo num grupo, numa mentoria. E aí eu fico pensando, eu tô ali, eu tô investindo em mim. sim. Independente da quantidade de mentorias que eu venda e do valor da mentoria que eu venda, esse dinheiro vai voltar. Uhum. Porque, por exemplo, lá eu conheci você, conheci outros empresários. Pô, tem o Bruno Palladini, que é, né, Sim. mentoria para médico, é um cara sensacional também. Então, só de você começar a ter conexões com pessoas que estão num nível legal, que vão com uma troca de ideia, uma parceria, já vai te elevar. Por que que você está preocupado? E às vezes você compra um barzinho, uma lanchonete e bota 300, 400 mil, pode sair devendo mais,
eu tenho aqui muitos clientes, né, dessa área, Sim. e às vezes o cara bota 400 mil numa loja e sai devendo mais 400. É, E ele acha normal, e a normal. gente acha normal. A gente Sim. nunca achou ninguém maluco de botar 400 mil num negócio. Uhum. Mas na hora que você investe um valor numa mentoria, num acesso, a Sim. pessoa, putz, eu não acredito que você botou isso tudo de dinheiro para fazer isso, né? É. E como é que você vê isso? Você passa essa questão de que você precisa investir. O empresário, se não investe, não volta. Legal. Eu acho que um primeiro ponto que vale a pena é com relação até o formato de mentoria. Eu acho que esse é um ponto interessante, porque o formato de mentoria não é algo tão antigo. Por mais que transferência de conhecimento é algo milenar, né? Desde que o mundo é mundo, o homem transfere conhecimento para outro homem, né? Uma pessoa para outra pessoa. Eu acho que o ponto fundamental é que existe uma certa falta de consciência de fato o que é uma mentoria. Porque mentoria não é um curso, né? Que você vai lá, recebe conteúdos e acabou. E um diploma no final. A mentoria não tem esse propósito, não é essa proposta de valor de uma mentoria. Diferentemente, por exemplo, de um ensino mais tradicional, né? Um MBA, por exemplo, e etc. Que você vai lá, estuda e faz o que tem que fazer e recebe um diploma. Mas a mentoria, ela tem como proposta de valor te levar de um ponto A para o ponto B. E te levar do ponto A para o ponto B tem várias formas de se fazer isso. Através de, sim, mais conhecimento, acesso, networking, modelo mental. Então, se você vai, investe R$ 200 mil numa mentoria, com alguém que tem track record, sabe fazer, já fez, está fazendo algo que você quer fazer, e você, a partir desse conhecimento, consegue alavancar R$ 500 mil em um ano, por exemplo, que não é do dia pra noite, né? Não é uma bala de prata. Valeu ou não valeu investir 200 mil? Então, mentoria é sobre isso, não é sobre a quantidade de conteúdos que você absorve. É sobre o que você faz com esses conteúdos e networking, acesso, etc, etc, para gerar mais negócios dentro da onde você faz parte. Então, uma mentoria, ela parte do pressuposto que o mentor ele tem que ter capacidade de, sim, te levar do ponto A para o ponto B, e é o papel do mentor fazer isso. O mentorado, qual que é o papel dele? Executar e fazer a parte dele, que é transformar esse conhecimento, esse direcionamento, em algo que ele está buscando. Negócios é o principal, pelo menos no meu público. Então, eu particularmente vejo que quando a pessoa, poxa, mas você investiu 200 mil numa mentoria, 300 mil, 500 mil, que a gente sabe que existe, por vezes ela não tem a consciência ainda elevada na altura certa para entender que esse investimento vai gerar 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes mais. Desde que, obviamente, essa pessoa acredite nela, que ela tenha negócios por trás dela, né? Então, a pessoa que não tem, né, uma rede de negócios por trás, dificilmente ela vai conseguir gerar um retorno do investimento de algo que ela não vai conseguir aplicar. Você concorda comigo? Com certeza. Por isso que é importante também, para quem quer levar esse formato de trabalho, escolher muito bem os seus mentorados. Escolher quem de fato tem a capacidade de ter os resultados que você também quer que eles tenham, né? Porque no final do dia, o nosso sucesso passa obrigatoriamente pelo sucesso dos nossos mentorados. Se a gente não fizer eles darem resultado, não faz sentido nós sermos, né, um mentor de sucesso e os nossos mentorados nenhum é. Então, eu acho que a questão da mentoria é um pouco sobre isso. Mas eu vejo muitas pessoas boas levando conhecimentos importantes para o mercado, para aumentar esse nível de consciência também. Sim. É uma coisa que, quando né, a SHP, né, me chamou, a Thaís, que fez a reunião comigo, ela falou uma coisa que assim, bateu pesado, tanto que Uhum, saiu dali com a venda fechada. Ela falou assim pra mim: você fez um caminho até hoje. E eu tinha falado pra ela que o meu escritório era pequeno, e até 2018, já tinha 26 anos, né? É um escritório familiar. uhum, Já tinha 26 anos de vida até em 2017, e ele tinha crescido 40 clientes. Não tínhamos 40 clientes. tá. E ali de 2018 para cá, eu passei mais de 500. Então, eu aumentei em praticamente 500 clientes o escritório. Parabéns. Trouxe de uma rua feia, de um prédio feio, sala feia, para o centro mais empresarial, a parte mais empresarial do centro do Rio de Janeiro, num prédio bom, numa boa estrutura, num andar inteiro. E eu fiz isso sozinho. Eu Uhum, fui crescendo, graças a Deus, assim, consegui um crescimento muito grande,
mas eu levei 6 anos, 7 anos, né? Agora a gente tá no 7º ano, Sim. para chegar até aqui. Aí ela falou: e se o Paulo de hoje tivesse encontrado o Paulo de 2017, ou até um pouco antes de 2015? Quanto que eu teria colocado a mais de dinheiro? Sim. Se eu, ao invés de ter começado, eu comecei esse movimento em 2018, Uhum. onde eu comecei a crescer mais de 50% por ano, e até hoje, todo ano, apesar de já estar com. Ano passado eu tinha 300 e poucos clientes, cresci mais 160. Então eu continuo ali, sempre nessa faixa de 50% de crescimento ao ano. Se eu tivesse começado, não em 2018, mas se eu tivesse tido um mentor em 2015 e tivesse me dado a direção que eu aprendi aos trancos e barrancos, quanto que eu tinha mais de lucro? Eu não consigo nem calcular. Hum. Porque o resultado que eu fiz ano passado eu teria feito há 3 anos atrás. Qual era o meu resultado ano passado? Não sei, não consigo. Eu vou conseguir te dizer isso em 2028. Então, quando ela bateu nessa tecla, eu falei, cara, a gente precisa, né? Todo Sim. mundo precisa de um mentor, independente do estágio. Obviamente, como você falou, a gente precisa ter negócio, Uhum. porque tem que dar ROI. Sim. É o nosso mantra lá, né? Sim. Tem que dar ROI. É uma preocupação do mentor em entregar ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento, né? Para a gente também dar Sim. fazer a legenda. Tem que ter o retorno. É. Senão, se você cobra 30 mil na tua mentoria, você tem que dar mais do que isso de retorno. E se você estiver dando o dobro, o triplo a mais do que você cobra, você começa até a repensar, se você estiver nessa média ali nos teus mentorados, você começa até a repensar o quanto que você está cobrando, porque é proporcional, né? E Sim. quanto mais você também cobra, mais você investe em você, é bom para o mentorado. Eu estou em um grupo também que, quando ele aumenta o valor, ele, por exemplo, ele passa a ser um clube prata na Mentor League Society. Sim. Então você acaba tendo que pagar mais, mas é bom, porque você ganha acessos ali dentro. Sim. E se a gente pensar não só na Mentor League, se a gente pensar que quanto mais você cobra, mais você consegue estar em eventos, pagando mentorias maiores e podendo trazer o que você paga 400 mil, às vezes você está vendendo a 60, a 80, a 100. Sim. E, obviamente, sabendo isso. A gente fazendo o que a gente vende. A gente vende para o nosso mentorado, invista. Você precisa investir na tua empresa, você precisa investir em você. Sim. E é o que a gente faz, né? Total. Pô, até porque é uma questão de coerência, né? Também. Poxa, se a gente vende isso, se a gente acredita nesse modelo, a gente tem que também ser usuário desse modelo. Os nossos mentores, né, estão em passos acima de onde a gente está, mas a gente quer chegar aonde eles estão. E eles também têm mentores que estão aonde eles querem chegar e que também têm mentores que querem chegar onde eles estão. Então, a lógica é um pouco sobre isso, sabe? E eu acho que esse gap que você comentou, né, da solidão, e quanto mais a gente cresce, e eu também tive experiência de vida própria, quanto mais a gente cresce, mais sozinho a gente vai ficando. Chega a ponto de você não ter mais nem com quem conversar sobre os assuntos. Você não consegue mais conversar com os amigos, você já não consegue mais conversar em casa. É um ou outro colega de trabalho que consegue, de fato, conversar num nível adequado com você, né? Daquele momento que você está vivendo. E esses empresários de sucesso, que vão tendo sucesso, eles estão isolados um dos outros, né? Geralmente. Eles não estão vivendo no mesmo ambiente. Então, de uma certa forma, a mentoria também veio para fazer com que esses profissionais se encontrem, que eles se achem, que eles, né, se conheçam também. Pelo menos a percepção que eu tenho das pessoas que se aproximam muito do meu ecossistema é que elas vêm atrás do ROI, vulgo dinheiro no bolso. Elas ficam pelo networking, elas ficam pelo ambiente, elas ficam pelo grupo, elas ficam pelo propósito. E dinheiro, ele é importante, não dá pra gente desprezar dinheiro. Mas ele não é tudo. Então, na hora que a gente supre a necessidade financeira, e todo profissional tem, né? Toda pessoa tem o seu número, né? E quem não tem, tem que ter um número, viu? Pra pensar qual é o seu número pra você falar, poxa, a partir daqui, cara, é tudo lucro. Já tô de boa, já consigo manter minha qualidade de vida pra sempre, se eu quiser. Aí já não é mais o dinheiro, você concorda? Porque o dinheiro não é ter. Vamos imaginar que o número seja 10 milhões. Tá, e se você ganhar mais 10 milhões? Não dá praticamente nada na sua vida se você estiver confortável nos seus 10. Então,
por isso que a gente tem que trabalhar outros aspectos da vida do empresário, nesse caso de mentoria. Não dá para falar só também do lado do business, porque todos nós temos várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Família, tem as nossas questões pessoais, tem o trabalho. E se a gente consegue trazer isso para dentro de uma mesma mentoria, a gente consegue ajudar aquele profissional, aquela pessoa, não somente do aspecto de visão, de caminho, mas por vezes de fazer um trabalho de líder mesmo. Tem muitas pessoas, pelo menos o que se aproximam de mim, tem algumas pessoas que buscam um líder. Eu quero um líder, eu quero seguir alguém. E aí, quando ele acha em você a pessoa, tem aí um match. Aí dá jogo. Não sei se com você tem acontecido isso também. Até porque uma coisa que eu falo é essa coisa de, é a minha parte profissional. Eu não consigo dissociar a minha parte profissional da minha parte pessoal. É É indivisível. misturado. E eu acho legal essa coisa de, olha, eu não falo de trabalho dentro de casa, eu falo. Eu falo, minha esposa, ela é auditora pública, e eu comecei até a colocar, fazer um movimento para que ela comece a fazer movimentos na iniciativa privada. Primeiro, daqui a alguns anos ela se aposenta, que é uns 8, 10 anos ela se aposenta. Se ela já tem um movimento feito na iniciativa privada, ela tem a aposentadoria dela, porque você imagina, se aposentar hoje com 50 e poucos anos, Uhum. você tem uma energia que não dá para você ficar em casa. Então você pega todo aquele conhecimento que você adquiriu, se você foi um bom profissional, né, na iniciativa pública, você tem um conhecimento muito grande Sim. que as pessoas não têm aqui fora. E aí ela traz isso aqui para uma consultoria, para um treinamento, para treinamentos, né, dar aulas e tudo. Então, eu levo o trabalho, eu converso de trabalho em casa, eu converso de trabalho com meus filhos. Pô. Eu tenho uma filha de 15 anos, um filho de 13, eu converso de trabalho com eles. Que história é essa que eu não vou levar? É óbvio que eu não vou chegar em casa 6, 7, 8 horas da noite e vou falar de trabalho até a hora de dormir. Eu vou falar da série, eu vou falar do esporte que eles estão fazendo. Mas não tem por que eu criar um tabu sobre trabalho, porque eu quero que eles entendam que o trabalho faz parte da nossa vida. Eu nem vejo uma vida, como eu te falei, mesmo depois da aposentadoria, onde você simplesmente vai falar: não vou mais trabalhar. Você, pelo menos o que eu crio aqui hoje, tanto dentro do escritório quanto na parte da mentoria, é criar uma estrutura que, quando eu tenha mais idade, que eu tenha mais dificuldades ali de locomoção, de tudo, eu possa estar sênior, de sentar no boarding da empresa, pegar os garotos que eu estou criando, pegar os outros donos das outras unidades e fazer um conselho, sentar, né, eu ser conselheiro da empresa que eu criei, trazer outros conselheiros sêniores também para a gente trocar. Eu vou diminuir o meu ritmo, mas eu não vou parar. Sim. Né? Como é que você pensa essa coisa do empresário que quer parar, se ele vende? Dizem o seguinte: a empresa só tem dois caminhos, né? Ou você quebra ou você vende. Ou faz a sucessão. São três São 3 caminhos, né? caminhos. Como é Ou que você você vê isso? passa pra alguém. Olha, eu consigo dividir 2 momentos de vida. Na época que eu era executivo, eu tinha uma vida assim, eu tinha realmente uma vida dividida. Porque quem trabalha no mundo corporativo sabe o que eu vou dizer. Ele é um mundo meio teatral, no sentido de, a gente tá sendo o que a gente precisa ser no mundo corporativo, mas não necessariamente a gente é aquela pessoa. A gente só precisa ser aquela pessoa. Mas depois que você sai da empresa, tira o crachá, vai pra casa, você vira uma outra pessoa. E é comum você ter pessoas em que ela é de um jeito no mundo real, na vida real, só que no trabalho ela é de outro jeito. O empresário não tem muito isso, não. O empresário não tem como fazer essa distinção porque tá tudo muito envolvido. E geralmente é comum ter pessoas da própria família trabalhando junto, convivendo, e vem dentro do escritório e tudo mais. Hoje eu não consigo ver diferença, eu não consigo separar tempo para a família, tempo para o trabalho. É uma coisa meio misturada, mas eu trago da mesma forma que você, do ponto de vista de ter bom senso também, né? De saber a hora de não falar sobre isso. Mas eu vou falar sobre mim. Aí é Henrique Takemoto, modo de pensar. Eu não consigo desligar minha cabeça. Eu não sou daquele cara que faz assim, 7 da noite, puta, desliga a chavinha trabalho, liga a chavinha vida pessoal e esquece. Meu, eu continuo pensando. Tô lá com meu filho brincando, mas às vezes minha cabeça tá tipo assim, caraca, eu tenho que fazer não sei o que e tal, e minha cabeça não para.
Então eu também, até por gostar muito, né, de trabalhar, o meu maior desafio é realmente, não perder o ponto, realmente, de passar do limite. Por isso que minha esposa, por vezes, ela fala: "Pô, vamos, né, já Faz por uma cha favor, faz um já chamado deu aqui, já um vem. pouco, né", e tal, porque senão se me deixarem, cara, eu falo de negócio o tempo todo. Se você falar assim: "Pô, se você sentar com pessoas pra, sei lá, tomar alguma coisa, que eu parei de beber, mas se vamos sentar pra comer um churrasco, por exemplo, escolhe um tema pra conversar". Eu vou falar negócio. Não vou falar futebol, não vou falar, cara, negócio. Então eu gosto, é meu, tá? Sim. Mas eu percebo também que tem muita gente parecida comigo, então Eu acho que quem tá quem tá voando, né, quem tá numa performance muito boa, você tem tesão no que você tá fazendo, é, você gosta de ver o resultado do que você produz, às vezes, no nosso caso, em funcionários, em mentorados, a gente faz um movimento, e aí você vê que eu tenho aqui funcionários que estão crescendo, né, comigo já, pô, os caras começaram, tenho aqui, começou há 10 anos, pô, o cara começou estagiário e hoje é o meu braço direito, faz a legalização. É gostoso ver que os movimentos que a gente faz e que ele participou deram resultados para ele. E aí a gente com o mentorado, então, putz, a gente conversa com o mentorado, faz uma reunião, o cara mexe nos ajustes ali da empresa dele e ele volta com resultado. Isso te dá um prazer genuíno, né, de você ver isso acontecer. total, total, cara. Mas ao mesmo tempo eu não troco a ordem das prioridades. Não é porque eu gosto muito de trabalho, de negócios, que eu troco a prioridade. De botar acima da minha família, de botar acima da minha saúde. Não. Continua sendo na prioridade certa. Né? Então, minha família em primeiro lugar. Se tiver que desmarcar uma reunião pra, por exemplo, fazer alguma coisa do meu filho, tamo junto. É isso que eu vou fazer. Mesma coisa com a minha saúde. Então, é meio misturado, cara. Não tem como, Mas entendeu? se deixar no modo padrão, vai de trabalho. Você precisa ter É, a gente precisa ter um é, chamado assim da um esposa, pouco. do filho. Filho, pô, quero jogar em bola lá embaixo. Bora. A questão, acho que é essa. É também você não negligenciar. É isso aí. Você tá ali no teu modo padrão, pô. Mas se teu filho chegar e falar, pô, pai, vamos ali no parquinho. Teu filho é pequeno, né? Sim, tem 1 ano, é muito pequenininho, ainda nem Então fala. não dá essa. Mas dá a demanda porque tu vai lá querer apertar, né? Sim, Eu passei sim. por essas fases e todas pra mim foram maravilhosas. Hoje também é muito bom você ver seres humanos que você ajudou também ali a construir, né? São os teus primeiros mentorados ali e eles gerando a própria vida deles, isso é muito maneiro. E aí quando eles chegam e falam assim, pô, vamos assistir um seriado, vamos descer pra não sei o quê. Aí é você chegar e falar, pô, beleza, deu, para aqui o trabalho. Às vezes a gente volta. 10 horas da noite a gente abre ali rapidinho, porque teve um insight. Pô, você vai pegar um insight, vai guardar na gaveta, não, né? Você vai deixar pra lá pra lançar no outro dia porque deu o teu horário. Dono não tem horário, pô. Contanto que a vida seja boa, que você esteja entendendo que tá bom. Você tem que também sentir o teu corpo. Como é que você tá reagindo ao que você tá fazendo, né? Às vezes as pessoas falam assim pra mim, Paulo, não vai dar. Você tá excedendo. Você tá trabalhando muito. Eu falo, cara, está tranquilo. Porque acabo viajando, ou vou para São Paulo por conta agora, né, das mentorias, muita coisa acontece em São Paulo. Infelizmente, o Rio de Janeiro. Vamos Vamos fazer um trabalhar movimento? Vamos isso. fazer um movimento aqui no Rio de Vamos. Janeiro? Eu Vamos. já tenho mais dois lá no grupo que eu vou chamar. A gente precisa movimentar o Rio de Janeiro, porque assim, dá inveja, somente quem gosta de trabalho, né? Olhar São Paulo, ter evento, Pô, você tem aquela plataforma digital lá, é um prédio só de eventos, e outros, né? Lugares que parece que tem evento todo dia em São Paulo, empresarial. Então eu acabo indo para São Paulo por causa dessa parte. Eu tenho uma unidade em Brasília, né, do escritório. Tenho agora, eu moro hoje em Juiz de Fora, então eu tenho uma unidade em Juiz de Fora. Uhum. Então eu acabo viajando muito, Rio de Janeiro, que é a sede principal. Então eu acabo viajando muito, mas assim, tá suave. Eu tô aqui acompanhando meu corpo, a minha mente, tá legal. Se eu sentir que, pô, deu uma baixa, não vamos diminuir. Vamos fazer uma outra coisa, vamos fazer uma yoga, vamos fazer um jiu-jitsu, né? Vamos trabalhar um pouco mais. Hoje eu faço mais a parte da musculação, Uhum. mas se eu sentir que não tá legal, vamos parar então no meio do dia e a parte boa de a gente ser dono do negócio. A gente também não tem um horário de 8 às 18, onde só antes das 8 ou depois das 18 que a gente pode fazer alguma coisa. A gente pode parar no meio do dia,
vai fazer um jiu-jitsu, troca de roupa, volta e estica até as 10. Se for o caso naquele dia. Tem dia que dá pra parar antes, tem É dia isso aí. que não dá pra parar, não para no dia seguinte. Então acho que essa gerência ela é muito, é um peso que também você carrega, uma responsabilidade que o dono carrega. Você precisa se gerenciar, porque você não tem ninguém acima de você para te cobrar. Sim. A cobrança tem que vir de você no ponto certo, né? E tá Como- muito ligado com a mentoria, sabe? Porque por que que o empresário, ele busca muito mentoria? Diferentemente do executivo. O executivo, particularmente, eu não vejo tanto. Ele busca outros apoios, tá? Não é que ele não busca apoio, mas ele busca outros apoios. Mas o empresário, particularmente, ele se adequa muito a esse formato, em especial porque não tem líder. Ele não tem ninguém acima dele. Ou seja, ele é o último da linha. E é muito difícil você ser o último da linha o tempo todo. Ou seja, se você também não tem quem te ajude a dar próximos passos, você acaba realmente deixando muito resultado na mesa. E eu não sou daquele mentor ou daquele empresário que gosta de ficar ditando regras. Por isso que eu sempre gosto de falar. Pra mim, Henrique, eu funciono desse jeito. Mas todo mundo tem que ter clareza do que funciona e do que não funciona pra cada um. Sabendo das consequências. Do que cada um escolhe pra si. Você quer trabalhar das 8 às 3 da tarde? Você pode, mas você nunca vai ter mais resultado que eu que trabalho das 8 às 8 da noite. Obviamente, se eu for um cara do mesmo nível de resultado que você. Se eu for um cara muito pior, aí talvez, comparando, você talvez consiga ter os mesmos. Mas se a gente comparar duas pessoas iguais, com a mesma capacidade, e um trabalha 5 e outro trabalha 10, não tem como esse aqui de 5 ter mais resultado. A não ser que esse cara comece a acessar alavancas de resultado. A mentoria é uma alavanca de resultado. Né? A gente ouve muito dentro desse ambiente que intensidade distorce o tempo. E é um pouco sobre a mentoria. Intensidade distorce o tempo. Você gastou quantos anos para conseguir dar o passo do que você tinha para agora? São 7 anos a caminhada aí de crescimento. 7 anos. Aí você fez um exercício hipotético de que talvez se você tivesse se encontrado lá atrás, você fazia em menos tempo. O mesmo resultado. Metade. Basicamente, você fez o quê? Você encurtou o tempo. A intensidade, ou seja, o direcionamento, fez você fazer o mesmo resultado em menos tempo. Só que se você for olhar pela mesma quantidade de tempo, você daria mais resultado. Então, a mentoria é um pouco também sobre esse aspecto, sabe? De você ter pessoas que vão te falar aquilo que você precisa para que você também tenha mais clareza, que você tenha mais resultado no sentido não somente financeiro do negócio. Porque quando uma empresa chega em patamares muito, muito altos, né, muito grandes, por exemplo, a Deloitte. A Deloitte, só no Brasil, ela tem 8 mil funcionários hoje, quase 1,5 bi de receita. No mundo, ela tem mais de 500 mil funcionários. Ela é a maior empresa de serviços profissionais do mundo, a Deloitte hoje. Cara, não é mais grana, entendeu? Você entende? Uma empresa como essa não é mais dinheiro. Óbvio que todo mundo quer crescer, tem lá as metas de crescimento. Mas as pautas que por muitas vezes circulam, elas mudam. Elas vão mudando conforme a empresa cresce. E é um pouco sobre isso também que é importante falar na mentoria. Porque o que acontece quando o seu mentorado, ele sobe de nível? Qual é geralmente o desejo dele? Tá bom, eu quero o próximo. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Então, se você também não evolui junto, como pessoa, como empresário e assim por diante, quem tá junto com você também fica um pouco desassistido. Só que você tem que ter convicção de quem é você. Então, se você é um cara, pô, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer minhas coisas, eu gosto de ter tempo pra minha família, eu gosto. Cara, eu sou esse. Quem se aproximar de você, se aproxima de quem você é. Se não é uma figura, não é uma máscara. E vão ter pessoas que falar, não, eu não concordo com o Paulo, eu acho que tem que trabalhar pouco mesmo, a vida não é só trabalho. E, cara, ok, velho. Mas não é comigo que você vai fazer nada, entendeu? E eu nem quero você perto de mim, porque você não compartilha dos mesmos valores que eu. Então, a mentoria é muito também sobre autenticidade também. Tem vários aspectos da mentoria intangível, né? Com relação a esse aspecto. Mas eu acho que a autenticidade, que é o que você trouxe, eu também, de uma certa forma, que fez de uma certa forma a gente também tá no mesmo grupo. Se você pensasse diferente disso, a gente não estaria no SHP. Por quê? Porque lá é para pessoas que pensam dessa forma. E tem grupos que a gente sabe, inclusive na Mentoring League Society, que tem uma outra filosofia e tá tudo certo. Cada um vai atrás do que acredita.
e tem mentoria pra todo tipo de gosto, né? Inclusive. É, você falou, eu lembrei, né, a parte que você fala assim, né? Se você trabalha 5 horas, eu trabalho 10. Eu lembrei do Kobe Bryant, né? Jogador da NBA, que ele falava isso, ele falou isso da vida dele, né? Ele falou, cara, no primeiro ano eu treinei muitas horas a mais. No segundo, 5 anos depois, a diferença que eu criei, né? O gap que foi criado da qualidade que eu acabei adquirindo para os outros, não dá mais. Você não é mais, não chegam mais em você pela coisa, porque ele falou, o meu ritmo eu não vou diminuir. Eu criei um modelo, mas obviamente criando um modelo sustentável. Não é para você estar sentindo que você tá sofrendo, você tá sentindo que pô, não tá dando conta daquela quantidade de trabalho ou de horas e você força. Senão, é o que você falou aí, você vai inverter a ordem, você vai acabar deixando a saúde. E a gente até, já escutei, acho que até do próprio Joel, né, do Joel J, ele falando, tem horas que a gente, tem momentos da vida que a gente troca um pouco a prioridade ali. Ah, muitas vezes porque a gente ainda nem constituiu uma família, aí a gente deixa um pouquinho a saúde ali um pouquinho de lado, não deveria, mas até ele fala, se não me engano, ele fala assim, eu entendo. Tem momentos da vida que eu entendo que você acaba priorizando um pouco mais. Mas isso, até nisso, a gente tem que ter uma meta. Sim. Como você falou, né? Coloca a tua meta, porque assim, em algum momento isso não pode continuar. Você tem que colocar a prioridade certa, que é a família, que é a saúde, e aí sim o trabalho. Obviamente, se você conseguir juntar os três, se você conseguir, porque eu não vejo como um cara que tem, né, um pai de família, uma mãe de família, que dá o exemplo de ser um profissional, um excelente profissional, um profissional dedicado, como é que isso vai ser ruim para uma família? Sim. É como aquilo, a gente não pode negligenciar. Uhum. Mas se hoje eu não posso chegar em casa às 7 porque eu tô numa reunião, porque eu tô fazendo um treinamento, mas na hora que eu tô em casa, eu tô em casa. Na hora que eles estão, que eu posso estar com eles, eu tô com eles. E aí a gente vai brincar, a gente vai sair, vai almoçar, vai jantar. Naqueles momentos que a gente está junto, a gente está junto. Mas na parte que você tá na rua, tá trabalhando, cara, você só tá dando um bom exemplo. Eu acho que você vai ter, na verdade, é um filho que vai representar bem, porque a gente está precisando de bons representantes no país, no mundo, na verdade. Pessoas que tenham bons valores, e é isso que você está passando para essas pessoas, né? Não, total, cara. E é igual a educação. Você já viu alguém piorando por estudar? Piorando por se capacitar? Piorando por evoluir? Então, eu fiz uma mentoria e eu piorei. Eu fiquei pior. Cara, não existe. Não tem como. E agora eu vi um movimento seu aí nos últimos dias, últimas semanas, movimento aí de um livro. Me conta um pouco da história aí, me conta sobre essa movimentação que eu vi aí de um livro com o Joel, com uma galera muito boa, e o que que você, não só o movimento em si, mas o que que você acha desse tipo, né, de iniciativa. Legal. Tô até com um presentinho aqui pro Que senhor, isso? que é o livro Influência, que é sobre uma das habilidades mais importantes para qualquer empresário, seja ele em que nível for, em que momento for. E foi um livro de organização do Joel. O Joel também é um dos meus mentores, assim como o Léo Toledo e o Caio. E esse livro foi muito inspirado em a gente transmitir, dentro de capítulos muito direto ao ponto, o nosso ponto de vista sobre o tema. Então, ele é um livro de coautoria. Eu sou um dos coautores, junto com o pessoal. E o grande movimento que nós fizemos foi porque também a influência, ele é uma habilidade meio intangível. Não é tão simples de você conseguir eventualmente aterrizar o tema, né? Então, influência geralmente ela é multifacetada. É complicado você falar, poxa, então, eu fui influente aí porque eu usei a técnica só essa, essa, essa. Não, geralmente é um Sim. conjunto de tantas coisas que faz com que faça sentido ou não, que a gente quis escrever um livro. Então, basicamente, a gente lançou pela editora Buzz. É uma editora bem grande, representada, inclusive pelo diretor que chancelou, inclusive. E, cara, já saiu como best-seller, acho que Que mais de 10 mil, isso. 12 mil livros vendidos no pré-lançamento. Não foi nem lançamento, foi no pré-lançamento, nem tinha ainda lançado. Já tinha Sensacional. batido 10, 12 mil. E agora a gente tá
divulgando, né, um pouquinho mais sobre esse trabalho. E aqui tô te Pô, que presenteando. Depois eu isso. vou autografar para você, Pô, mas eu tenho certeza que você, como empresário de sucesso, vai ter muitas boas inspirações aí. olha, esse aí eu não tava esperando não, hein? Cara, eu acho, assim, primeiro que você se reuniu com uma galera de peso, né? Você escrever um livro com essa galera, eu acho que traz um background, traz conexões, né? Traz influência. 100%, cara. Porque assim, é uma coisa que eu acredito muito, e eu já tô um pouco mais nesse momento também de vida, depois de eu percorrer alguns caminhos, né? Porque o livro, cara, eu enxergo da seguinte forma. A gente fala muito sobre legado, né? Chega um determinado momento da nossa carreira, não sei se você já tá passando um pouco por isso, imagino que talvez, que a gente começa a pensar sobre legado, né? Poxa, o que que a gente vai deixar, né? Porque a gente, de novo, né? Trabalha tanto, né? A gente gosta e tal, mas, cara, o que que vai ficar? Porque a gente vai, uma hora a gente vai, a gente não sabe quando, mas a gente vai. E o livro, cara, é uma das formas mais fáceis de você deixar um legado. Porque meu nome tá aí, cara, pra sempre. Não vai desaparecer o livro. E a autoridade que você ganha em escrever um livro também é muito forte, porque você pode não me conhecer, mas você pode ler algo aí e você vê quem escreveu, e aí você querer me conhecer, sem eu ter passado na sua frente. Então o livro ele circula, cara, em ambientes que você não tem controle. E isso é algo que você não consegue de uma maneira tão simples quanto um livro. Então, você consegue deixar um legado, você consegue fazer seu nome circular, você ganha autoridade, você cria o efeito associativo também, né, de estar junto com outras referências de outros setores, inclusive que não é do meu setor. Então eu recomendo todo mundo que tem uma boa história, que tem conhecimento, que sabe algo que possa contribuir com mais pessoas, escreva um livro. E foi assim, sensacional é que você também, a pessoa vai começar a entender um pouco o teu jeito, né? A gente, aqui também, o podcast é uma coisa muito interessante, né? A gente acaba deixando na internet, eterniza na internet o nosso modo de pensar, como você falou. A pessoa que ela se aproxima de você não é só pelo conhecimento específico. E às vezes você mentora um advogado que você às vezes nem especificamente sabe ali da parte do processo dele. Uhum. Mas você vai trazer modelo mental, você vai trazer uma influência boa para ele, você vai trazer conexões. Então, o livro, o cara vai às vezes ler, como você falou, vai pegar ali o teu capítulo, vai ver, vai olhar e falar, cara, que mentalidade. Eu gostei dessa mentalidade. Quem é esse cara? E aí hoje, com o advento, né, que a gente tem acesso a procurar as pessoas, e aí Takemoto também ajuda, Ajuda. a gente chega lá no Instagram, Henrique Takemoto, e aí ele consegue começar a absorver ainda mais coisas. A gente, como mentor, a gente acaba deixando muita coisa também de graça, né? Sim. A gente acaba deixando muito conhecimento ali, pistas, né? Conhecimentos que a gente consegue passar em 1 minuto, em 30 segundos, que são às vezes o tempo ali que o Instagram nos dá. E aí o cara começa a consumir e fala, cara, é esse cara eu quero, porque junto com ele eu vou conseguir acessar outros caminhos. Eu vou, pô, quantas pessoas já escreveram um livro? Quantas pessoas você conhece que já escreveram um livro? Porra, poucas, muito poucas. E como é uma arma, né? Como é poderoso isso nos vários aspectos, né? Que você mesmo já falou. Como é poderoso em termos de te dar autoridade, mas também de passar conhecimento para as pessoas. Sim. A melhor coisa, né? É você chegar. Eu já entrevistei um dono de restaurante. E o cara chegou para mim e simplesmente falou assim: Eu não sei de quanto em quanto tempo, não sei se todo mês. Ele falou: Eu compro livros e dou para os meus funcionários. Não é Muito bom. tipo, ele não chega na internet e fala assim: vou comprar o livro Como Influenciar, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, vou comprar 10 e vou sair distribuindo. Não. Ele analisa o momento do funcionário, Legal. ele compra o livro de acordo com aquele momento do cara e ele vai lá e dá de presente. Então, pô, você imagina, daqui a pouco, um influência, eu vou ler, provavelmente, vou chegar aqui pro meu braço direito e vou falar assim, cara, vou te dar um livro influência. É, muito bom. Porque ele vai influenciar, ele vai trazer, porque muitas vezes a gente também, como dono da empresa, a gente está acessando coisas e a gente olha para o nosso funcionário e fala assim, pô, mas você não está fazendo o que eu espero. Pô, mas você está dando os acessos que você tem para eles? Você está replicando aquilo que você foi buscar lá? Porque às vezes tua cabeça está trabalhando com os acessos que você pôde ter,
você foi lá e buscou, você está trabalhando numa rotação que se você não entregar isso, ou você chegando aqui fazendo treinamento, ou pegando um livro de alguém que está fazendo essa rotação também, e entregar para o cara, como é que você quer que ele esteja nessa rotação? Né? Não tem como. Não tem como. Tem que afiar o machado, cara. Se você não afia e fica só batendo né, usando essa analogia da lenha, ficar batendo na lenha, sem parar. Cara, uma hora o machado vai ficar cego. Ele não vai ter o corte. É igual com a gente na questão da operação versus as lapidações. Cara, livro é lapidação. Você tá o quê? Tá afiando, cara. Você tá só deixando um negocinho afiado. E qual é a diferença do livro, por exemplo, para outras fontes de conteúdo, né? Você trouxe as redes sociais, que eu particularmente vejo. Cara, às vezes o cara demorou 20 anos pra ter aquele conhecimento pra colocar em 200 páginas, velho. Você tá acessando a cabeça do cara, velho. Você não tá acessando uma história. Mano, você tá acessando a cabeça do cara, velho. Dentro da cabeça dele. Então, biografia eu gosto muito, por exemplo. Eu gosto de ler muito sobre aquilo que eu tô precisando naquele momento. Então, o livro é um pouco também sobre intencionalidade, porque é um pouco do que você trouxe. Eu achei muito legal esse movimento dele, porque desse dono de restaurante, né? Sim. Porque não é que ele pega livros aleatórios. Cara, tipo, isso aqui é pra você. É pra agora, vai fazer sentido agora pra você. E depois você vai evoluir, papapá, e vão ter outros livros eventualmente. Mas eu acho que a questão do conteúdo em si, o livro, ele não consegue te enganar. Ele não consegue ser que nem você trouxe da questão da comunicação, da persuasão. O livro não consegue ser persuasivo. 200 páginas de persuasão, velho. Nem o Armas da Persuasão, né? Nem armas da persuasão, cara. O livro não consegue te enganar se você for ler ele. Então, 30 segundos você consegue ver pessoas que te enganam. E conta uma história, e mostra uns negócios meio, né, Sim. pirotécnico e tal. E você fala, meu Deus, o cara é incrível. Aí ele aluga uma Ferrari, tira foto com a Ferrari. E, pô, o cara tem Ferrari. Mano, o livro não. Ou seja, o livro, ele é muito real. E por isso que, por muitas vezes, o efeito da sociedade, ele é, ele é pendular nos extremos, né? Você já percebeu que hoje o conteúdo, ele não é mais só raso. Cada vez mais tem sido feito documentários pelos grandes, né, influenciadores. As redes sociais, inclusive, elas têm mudado um pouco a forma de distribuir conteúdo. Ou seja, eles não incentivam mais somente aqueles conteúdos banais, sem informação nenhuma, e etc, etc, etc. Então acaba que, voltando para a mentoria, só para conectar, o mentor, de uma certa forma, ele é uma pessoa que também ajuda nessa conscientização para quem gera conteúdo. Porque os especialistas, o que eles têm no final do dia? De mais valor? Conteúdo. Mas tá na cabeça dele. E o que você trouxe de técnica de não saber comunicar isso é a principal barreira que eu vejo. Uma das principais, não vou dizer a principal, mas há uma das principais barreiras que eu vejo para quem é muito técnico, para quem é especialista técnico, de conseguir transmitir esse conhecimento. O livro é uma boa forma. Você falou uma coisa agora que eu fiquei pensando, né? Você falou, pô, isso aqui é 20 anos do que eu aprendi, né? E aí eu imagino, com alguns outros coautores, quantos milhões investidos em conhecimento estão aqui num livro de 200 páginas? E de R$ 69,90. Acho que dá pra gente botar assim, né? Vamos, pede pros coautores colocarem assim na ponta do lápis por alto, assim, cara, quanto você gastou, quanto você investiu na tua carreira até hoje? Vamos botar aqui do lado do livro, vamos bater uma foto, botar o do livro aqui, influência, e vai botar um númerozinho. E passa, nem sei, acho que Cara, é passa muito. de 50 milhões aqui, hein? Fácil. Ó, pra você ter uma ideia, eu vou ter uma imersão na sexta. E eu fiz uma conta de quanto eu investi nos últimos 8, não, 10 anos. Só com educação. Sem contar viagens de trabalho, eventos e tal, que conta também, Sim. mas eu nem considerei. Eu investi nos últimos 10 anos mais de R$ 500 mil. Sendo que nos últimos dois, que eu dei uma estilingada, inclusive, porque também entrei nesse business, né? Foram mais de 300 mil. Eu fiz essa conta, inclusive tá no meu, tá até na minha apresentação da mentoria, que eu Sim. coloquei isso lá, Quanto foi o seu? 650. O Mas dobro que o assim, meu.
Não, pô, 650. 150 maisinho aí. Mas a questão é, não, nos últimos Ah, anos, tá, não tá. nos últimos 2, Ah, nos últimos entendi. anos. Ah, tá. O, Que susto. porque é interessante, mas mesmo no mesmo cenário que você, Uhum. nos últimos 1 ano e meio, eu acabei esticando Esticou. mais, porque também a gente vai colocando, e isso também é uma coisa que a gente tem que passar na nossa mentoria, é a gente dar um passo um pouquinho maior do que a nossa perna. É. A gente também, se a gente Não ficar, pula, né? não pula, É. mas também não fica no passinho do pinguim. Porque Sim. senão, quando que. Você imagina, eu crescia 3 clientes por ano em Uhum. 2017. Ou seja, 10 anos depois, na verdade não teria crescido. Porque passa uma pandemia, você perde uma quantidade. Você passa por uma outra situação, você vai perder. Então, crescer tão pouco, muitas vezes você acha até que está crescendo, mas você está indo para a morte. Outro dia eu fiz também um levantamento da quantidade de clientes que eu tinha antes desse crescimento, e hoje me daria 15 mil de faturamento. Quer dizer, você imagina, 15 mil de faturamento não paga o aluguel do espaço hoje. E era o que eu tinha praticamente de faturamento. Tiveram perdas, né, principalmente na pandemia. Alguns clientes que não conseguiram continuar e tudo. Mas você imagina, se eu tivesse aquele crescimento de 2017 até hoje, eu não existiria mais. E aí eu coloco isso porque, assim, quando a gente vai conversar com o mentorado, a gente tem que mostrar para ele, não é só com a mentoria. É que, assim, eu crescia esses números insignificantes que eu crescia, por conta que todo o dinheiro que a gente faturava, a gente distribuía. Não tinha um investimento em uma prospecção, ou de eu estar num grupo, ou de eu estar em locais fazendo movimentos. E isso começou a mudar. Só que eu comecei a investir naquele passo, sempre um pouquinho a mais. Pô, o primeiro grupo que eu investi me custou R$ 3.600. Uhum. Esse grupo me deu 20 clientes no ano. Um faturamento ali de, se não me engano, algo em torno de 14, 15 mil mês. 180 mil no ano. Com a margem de serviço, né, que a gente sabe. Uhum. Então, assim, me devolveu s- dezenas de vezes mais do valor que eu botei. Então, eu estava sempre colocando um pouquinho a mais, sempre tendo um pouco. Aí comecei ali já a falar: não, tá, mas desse que entrou, essa parte aqui é investimento. Essa parte aqui é estrutura, esse pedacinho aqui é lucro. Hum. O lucro, a gente acha, muitas vezes até, você pega um profissional que está começando e ele está lucrando bem, sozinho. Aí fala, putz, mais 10 clientes eu fico rico. Não. Aí você vai ver que realmente você tem uma empresa. Você vai começar a ter estrutura e isso vai começar. Não na parte de educação, que a gente consegue ter uma estrutura muito enxuta, né? A gente vê isso ali né, com o pessoal, mas numa empresa, por exemplo, você tem um escritório de contabilidade, você tem um escritório de advocacia, você vai investir muito na tua estrutura para você ter cada vez mais liberdade para ir para o estratégico. Aí sim, a partir daquele ponto de equilíbrio que a gente realmente começa a ver as coisas mais claras. Sim. Então eu mostro isso no meu PDF de apresentação da mentoria, que, meu amigo, se você acha que pagar 20 mil, 30 mil numa mentoria tá caro, você tá com a mentalidade errada. Porque hoje eu não pago menos de 30 mil para alguém me ensinar alguma coisa, porque provavelmente se o cara tá me procurando para me ensinar, me cobrando 30, ele não tem o que me ensinar. Eu já gastei, eu já investi muito. Então eu já tô num nível que eu preciso de uma pessoa que realmente cobre seus 70, 80, 200 mil, porque esses caras vão me agregar. Provavelmente, óbvio, você pode estar ali numa. Ou a pessoa não sabe, o mentor está precificando errado, tem uma mentalidade, às vezes, também que ainda não decolou de cobrar. Você pode até ter um achado desse. Muito difícil. Então, se ele achar que investir 2.500, R$ 3.000 por mês é muito, a mentalidade dele já tá muito ruim, né? Muito, cara. Tá pensando errado demais, cara. Mas é um processo de amadurecimento. Por isso que a gente gera muito conteúdo também, para aumentar o nível de consciência. Sabe como eu faço para alocar o investimento na minha empresa com relação aos clubes de mentoria que eu participo? Eu coloco como treinamento dentro da minha linha de custo da minha empresa. E aí, honestamente, entre investir, por exemplo, num patrocínio de um evento e pagar lá 50 mil, 100 mil, 200 mil, enfim, eu prefiro colocar numa mentoria. O retorno é infinitamente maior do que você meter um stand num evento, sei lá do que, e fazer uma palestra e quase não ter leads.
Ou seja, fora o acompanhamento que é de 1 ano, É no meu caso é 1 ano. Cara, você tá 1 ano do meu lado, com o meu WhatsApp direto, pra faça chuva, faça sol te ajudar. E mesmo assim, as pessoas preferem colocar às vezes num evento, ou seja, em investimentos que não trazem retorno, ao invés de uma mentoria. Mas de novo, acho que nosso papel é um pouco sobre esse nível de consciência. Para gerar esse nível de consciência, né? R$ 3.000 por mês, para uma empresa que fatura 50 mil por mês, vamos imaginar. Cara, É. você vai dar um retorno em 3 meses para ela. Por quê? Você fatura, sei lá, 20 vezes mais que o cara. Mas fala assim, dá um exemplo. Um exemplo assim, mais rápido que você deu de retorno aqui para um mentorado. Mais rápido. Mais rápido. Tem dois emblemáticos, porque foi realmente rápido. Mas foi rápido porque também, sendo muito transparente, tinha ali já, cara, tudo para dar o resultado. Só que o empresário não via o detalhe que ele tinha que mexer para a coisa acontecer. Então, por exemplo, um dos clientes que eu tenho, que são 2 sócios, inclusive, que estão no meu clube, eles têm uma consultoria de engenharia. Então, eles oferecem serviço de gestão para o setor de engenharia. Eles estavam numa casa de 3 milhões por mês de vendas nos últimos meses, né? Como se fosse um histórico. E a gente, em mais ou menos 3, 4 meses, fizemos o dobro. 7 milhões por mês. Aí Mais. ele fez uma vez. Aí qual que é o legal da mentoria? Ele aprendeu a fazer. Aí ele fez o que no mês seguinte? De novo. O que fez no mês seguinte? De novo. Ou seja, a mentoria, a gente fez às vezes o cálculo do ROI de 12 meses, mas não é de 12 meses, pô. O que eu vou te ajudar a chegar a um determinado nível de resultado, depois que acabar a mentoria, se você quiser sair, você pode, ninguém tá preso a nada. Cara, você vai ter isso pelo resto da vida, irmão. Ou seja, vezes 10 anos. Esse foi um caso. E eu trabalhei muito as alavancas de geração de negócios. Eles tinham muita pouca habilidade de converter negócios fáceis que já estavam na frente dele porque eles não estavam enxergando. Eu simplesmente falei, pessoal, tem dinheiro nessa mesa? Não tem. Tem dinheiro nessa mesa? Não tem. Mostrei. Ele, caraca, tem dinheiro nessa mesa. Eu não falei que tem dinheiro nessa mesa? Por quê? Porque ele não tava vendo. Eu só mexi. Só mostrei para eles a forma de abordar o cliente de uma maneira diferente, a forma de apresentar os serviços deles, que estava muito complicado de entender. Esse foi um caso. Um outro caso foi uma empresa focada mais em projetos de civil, assim, arquitetos, de uma certa forma também. Tava começando a empresa, a pessoa não sabia vender, o fundador não sabia vender, e era uma autoridade, tinha expertise, e eu falei, olha, para você começar a vender, você precisa fazer essas ações junto aos seus clientes existentes, porque uma coisa que eu também trabalho muito no meu time e na galera que tá ao meu redor é muito a prospecção outbound. Não somente confiar na inbound, né? Não somente confiar nas redes sociais, marketing de conteúdo. Outbound é a prospecção direta, é reunião, é ir lá no cliente. Então eu falei, pega seus principais clientes, agenda uma reunião, foca só em identificador, e depois que você fizer isso, você leva uma solução de coisas que você pode resolver. Ela vendeu 250 mil. Em quanto tempo? 45 dias. Que isso. Foram O- 4 contratos. Obviamente, né, que a gente não acha, a gente não tá vendendo isso, não é tipo todo cliente que vai ter isso. É Sim. óbvio, né, como você falou, tem gente que tá com a máquina na mão, tá pujante, tá ali pedindo e tá faltando um ajuste, tá faltando uma visão, às vezes de fora, né, fala assim, de dentro da garrafa você não consegue enxergar. Então tá faltando alguém de fora para poder olhar o rótulo e te passar um ajuste, né? Obviamente existem esses nossos cases que o mentorado tá ali e consegue rapidamente, mas a mentoria é um trabalho de construção, né? Então, eu acho que 100%. assim, queria agora, a gente já está aqui, o tempo voa, né? Tem mais de Voou. 1 hora aqui da gente conversando e chegaria em 3, fácil. Tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu acho que a gente tem que agora encaminhar pro final e eu vou pedir para você passar, para quem está
tá sentindo que a empresa tá estagnada, que ele não tá conseguindo enxergar esses ajustes às vezes, mas que ele sabe, como você falou, às vezes você tem empresários, cara, que tem muito know-how. O cara é um acadêmico reconhecido, né, às vezes um advogado que é bem reconhecido como um excelente advogado, mas ele não tá conseguindo vender. Dá uma. Três dicas, que o Joel é três, né? Então a gente vai no nosso mentor. Três dicas para essa galera que tá sentindo que tá estagnado. Três movimentos para ele fazer. Legal. Pegando até a própria citação do Joel, né, que ele trabalha muito isso com a gente, que é trabalhar as frutas baixas, tá? O que que isso significa? Focar no que é mais fácil. Então, se você tem um conhecimento e tá com dificuldade em transformar ele de uma maneira que as pessoas entendam e comprem também esse conhecimento, eu diria que para você é importante saber qual é o principal conhecimento que você tem. Então, se você é um advogado, qual é o principal conhecimento de advocacia que você tem? Que você é diferente dos demais advogados. Vai no canal, ou seja, nos lugares que você participa, que pode ofertar esse tipo de conhecimento, que é mais fácil para você. Você pode ir para um evento, você pode ir nas redes sociais. E nesse evento, você vai fazer o seguinte exercício: você vai pegar 3 pessoas que você tem mais relacionamento e vai conversar com elas sobre quais desafios que o seu conhecimento poderia resolver dentro desse ambiente que você tá. Se você trabalhar frutas baixas, você vai conseguir de uma maneira muito mais rápida gerar negócio. E por muitas vezes o seu cliente que já tá com você, eles são as suas frutas baixas. Ao invés de você querer buscar clientes novos e ofertar novas coisas para o cliente novo, oferta novas coisas para o mesmo cliente. Então, vendas não é sobre só ganhar cliente novo. Vendas, inclusive, é também ajudar os clientes que já estão na carteira. Sensacional. Isso aqui é. O propósito de fazer o podcast foi justamente a gente falar com o empresário, trazer esse know-how para o Rio de Janeiro, né, para nossa casa aqui. E a gente vai fazer esse movimento, começando agora com o Henrique Takemoto. Pô, obrigado, Henrique. Sensacional você ter aceitado aqui o convite, ter vindo passar o conhecimento que você adquiriu nesses anos e anos aí, com esse investimento todo e com toda a dedicação. A gente fala de investimento financeiro, mas tem investimento do nosso sangue, do nosso suor ali no dia a dia. Não adianta só também botar dinheiro, porque tem gente que paga uma mentoria de R$ 200 mil e não aparece. E não está envolvido. Parece que é que nem aquele cara que paga a academia e não vai malhar. Não que eu nunca tenha feito isso. Mas é isso. Parece que o cara paguei. Não, cara, você pagou, agora você vai entregar, você vai entrar de corpo e alma, porque ali você vai conseguir pegar teu resultado. Não investir tá errado, mas investir e não comparecer de corpo e alma também não vai te trazer resultado. Então hoje o podcast a gente começou, esse é o episódio 0 com o Henrique Takemoto. Muito obrigado e a gente vai continuar nessa leva aí para trazer mais gente muito boa para trazer conhecimento para vocês. Obrigado e até a próxima. Valeu!